Hi guys, Teacher Thaís here da Good Spell e hoje a gente vai falar sobre o Enem. Tá aí na porta, é domingo já, a prova de humanas. Então, a gente preparou uma aula super legal explicando o que o Enem cobra para vocês em relação ao inglês. Let's do it! Então, o que vocês têm que focar na prova? Todos os vestibulares aqui no Brasil, sejam eles regionais, como a FUVEST, ou nacional, como o Enem, eles não vão pedir comumente que você entenda absolutamente tudo da gramática. Ou seja, ele não vai pedir para você complete o texto com a palavra certa. E ele vai te dar lá verbos irregulares para você colocar ou para você conjugar e colocar ali. Não, ele vai te dar um texto e ele vai pedir para você responder uma questão baseada naquele texto, o que é muito comum tanto na prova de português desses vestibulares e também na prova de inglês ou de espanhol, dependendo do que você escolher para o Enem. Então, vamos resolver algumas questões do Enem. Essa pergunta aqui é do Enem 2019. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem, se vocês quiserem dar uma pausadinha aqui no vídeo e ler com calma. Mas, basicamente, o que o texto está falando? 5 ways pets can improve your health. Ou seja, 5 maneiras que pets, animais de estimação, podem melhorar a sua saúde. Então, ele vai contar que ele tem 5 motivos para pets ajudarem você a melhorar a sua saúde. Uma delas é o Allergy Fighters, que é essa que está no terceiro parágrafo em negrito, que fala que um número grande de estudos sugeriu que crianças que crescem com animais de estimação em casa, principalmente aqueles que têm mais pelo, têm menos risco de desenvolver alergias ou asma. O segundo é que ele fala date magnets, ou seja, ajudam você a criar conexões amorosas, porque muita gente gosta de animais, então as pessoas, isso é um jeito de você se interessar na pessoa. Dogs for the aged, ou seja, para pessoas idosas, né? O que diz aqui no texto, que isso faz com que as pessoas idosas façam mais exercícios e também faz companhia para as pessoas idosas que normalmente passam muito tempo sozinhas. Good for mind and soul. É ótimo você ter um cachorro, um gato, que seja, que sempre está ali disposto a brincar. Por exemplo, cachorro é mais comum isso, né? Cachorro, como fala aqui no texto, ajuda a elevar a serotonina e a dopamina no cérebro, que são transmissores que são transmissores que ajudam a gente a ficar mais feliz, a ficar mais calmo. Então, o estudo diz sobre isso. And good for the heart. Ou seja, o que fala aqui nesse último parágrafo, que também está em negrito. Pacientes que têm risco de ataque cardíaco e têm animais sobrevivem mais do que isso não tem. O que é muito legal também, né? Bem diferente. Bom, vamos à pergunta. Espero que vocês tenham lido o texto, não contem só com o meu resumo, tá bom? Vamos lá. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research and several studies, com o objetivo de... Então, vamos primeiro pensar o que significam essas palavras. Research é pesquisa. Então, é um estudo, alguma coisa assim, relacionado a isso, né? A growing number of research. Ou seja, está crescendo o número de estudos em relação a alguma coisa. Nesse caso, sobre como os animais podem afetar a nossa saúde. E several studies, também vários estudos. Bom, vamos ler as alternativas. A. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. B. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. C. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. D. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos.
Ou E, esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Bom, agora que eu li, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem qual que é a resposta correta. Bom, a correta é a letra B. Mas tá, por que a letra B? Bom, vamos ler cada alternativa e vamos riscar ela porque ela não é a correta. A. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma. Eles não falam sobre cura, eles falam less risk, ou seja, menos risco de ter alergia ou asma. Então, os animais não são a cura, mas sim eles podem trazer menos risco porque a criança já está mais acostumada em viver num ambiente com mais pelo e esse tipo de coisa. Bom, C. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Essa, você pode pensar assim, poxa, ele fala sobre isso. Mas essas expressões, como research, a growing number of search, several studies, não significa, não está focado só nesse date magnets, que está no quarto parágrafo, no texto. Ele não quer dizer só, o foco dele não são as relações. O foco dele não são as relações amorosas, e sim o jeito que os pets podem melhorar a sua saúde. Então, não é essa porque o foco não é sobre relações amorosas. D. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Na verdade, ele não fala sobre prevenção de ataques cardíacos. Como a gente pode ver no último parágrafo, ele fala, não é que ele previne o ataque cardíaco. Só significa que pessoas que têm essa condição cardíaca, elas têm mais chance de sobreviver, ou de viver mais, no caso, do que pessoas que não têm. Mas isso não significa que os animais previnem o ataque cardíaco. E esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. De novo, ele está citando sim um parágrafo do texto, que é o 1, 2, 3, 4, 5, Dogs for the Aged. Mas não quer dizer que a research seja sobre isso. Não, o que o texto, quando a gente lê a parte do research, ela está falando sobre jeitos que os pets ajudam na sua saúde. Não está focando como idosos devem se relacionar com os animais, não é esse o foco. Então, a única que pode ser a correta é a B. Vamos ler. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Então, é exatamente isso que está sendo falado. Ele está mostrando research, studies, que façam você querer ter um animal de estimação porque ele pode te ajudar na sua saúde. Let's see another one. Questão 2 do Enem 2019 também. Questão 2 do Enem 2019. Letter to the editor. Sugar fear-mongering unhelpful. Quando a gente lê uma palavra assim tão grande como fear-mongering, a gente pensa, meu Deus do céu, que palavra é essa? Jesus Cristo, nunca ouviu falar essa palavra. Porque realmente não é uma palavra que a gente utilize muito, não é uma palavra muito comum no discurso do dia a dia do inglês, né? A gente usa outras palavras que têm o mesmo significado, mas a gente usa outras palavras. Fearmonger significa alarmismo. Então, o que quer dizer esse título? Título: Carta para o editor. Alarmismo do açúcar não ajuda em nada. Eu vou dar um resuminho aqui do que esse texto quer dizer, mas por favor, leiam, pausem o vídeo para vocês lerem, tá bem grande o texto. E também, se vocês quiserem, tem a prova do Enem no texto. Não, tem a prova do Enem no site do Enem, então vocês conseguem acessar a prova inteirinha, tá bom? Esse é de 2019. Basicamente, esse texto quer dizer que o açúcar não é o maior vilão da doença da obesidade. Então, ele dá alguns outros dados do porquê as pessoas estão ficando obesas, por que não é o açúcar o maior vilão, porque a gente não precisa cortar todo o açúcar da nossa vida e
porque não significa que cortando todo o açúcar a gente não vai ser obeso, não significa isso. É isso que ele está querendo dizer, assim, resumidamente. Bom, vamos ler a pergunta agora. Eu espero que vocês tenham lido o texto. Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor A. Defende o consumo liberado do açúcar. B. Aponta a gordura como grande vilão da saúde. C. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. D. Indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto. Ou E. Enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Bom, lendo o texto e lendo a pergunta e lendo as alternativas, a gente já sabe mais ou menos qual que é a resposta correta. Mas eu vou mostrar aqui e eu vou explicar para vocês qual que é a correta e qual que é a errada. Bom, a correta é a letra D. Então vamos ler as erradas e explicar. Bom, a A, defender o consumo liberado de açúcar, não é isso que ele fala. Ele fala que a gente precisa ter um consumo moderado do açúcar, até porque nenhuma comida em excesso é bom, mas ele não defende o consumo liberado de açúcar. Então a A está fora. B, aponta a gordura como grande vilão da saúde? Não. Ele fala que a gordura consumida em excesso e um estilo de vida sedentário é o que faz a gente engordar mais. Mas isso não significa que a gordura é o grande vilão. Do mesmo jeito que ele não vilaniza o açúcar, ele não vilaniza a gordura. Então essa está incorreta. C. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. Muito pelo contrário, ele diz que a obesidade é sim preocupante, mas isso não significa que vilanizar algum grupo de alimento é o correto. E enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Bom, aqui ele está falando que a E enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Ele não enfatiza isso, na verdade ele menciona que teve uma queda de consumo na última década, mas isso não é o foco do texto. Então, letra D, indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto. Sim, é o que ele fala no finalzinho. We need to continue to study the obesity epidemic to see what more can be done. E ele tá nesse finalzinho do texto, ele fala que precisa mais estudos, então é a letra D a correta. Vamos para a próxima. Questão 3 do Enem 2019. Aí tem um trechinho da música In This Life, da Madonna, do álbum Erótica, que foi lançado nos Estados Unidos. Essa eu vou ler porque essa é mais curta. Então, sitting on a park bench, ou seja, sentado num banco do parque. Thinking about a friend of mine, pensando num amigo meu. He was only 23, ele apenas tinha 23 anos. Gone before he had his time. Foi-se antes de ter o seu tempo. Mais uma expressão, né? Tipo, foi muito cedo. Não conseguiu aproveitar. It came without a warning, ou seja, veio sem nenhum aviso. Didn't want his friends to see him cry. Não queria que seus amigos o vissem chorar. He knew the day was dawning. Ou seja, ele sabia que o dia estava escurecendo, que ele ia falecer. And I didn't have a chance to say goodbye. E eu não tive a chance de dizer adeus. Ela não fala explicitamente que o amigo dela faleceu, mas é o que dá a entender lendo esse trecho do texto, da música. Por que dá a entender isso se ela não fala? Gone before he had his time, que é uma expressão usada normalmente para pessoas que faleceram. Day was dawning, que também é uma figura de expressão para pessoas que faleceram. E dá a entender que ele estava doente. Bom, vamos ler a pergunta. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado... Aí vamos ler as alternativas. A. Pela morte precoce de um amigo jovem.
B, pelo término de um relacionamento amoroso. C, pela mudança de um amigo para outro país. D, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Ou E, pela traição por parte de pessoa próxima. Então, eu já tinha dado um spoiler da alternativa correta, que é a A, mas vamos entender por que essa é a alternativa correta. Bom, B, término de um relacionamento amoroso. Ela não fala que ele era o namorado dela, ele fala que era a friend of mine, ou seja, um amigo dela. Então, B está errada. C, pela mudança de um amigo para outro país. Não fala, ele fala gone before, mas ele não fala, está viajando. Como eu disse, é uma expressão usada para pessoas que acabaram falecendo. Então, a C está errada também. D, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Bom, teoricamente é o fim de uma amizade, porque a pessoa acabou falecendo, mas essa parte do 20 anos não é o tempo que durou a amizade, e sim, 23 foi a idade que ele tinha quando ele morreu. Então, D está incorreta. E, pela traição por parte de pessoa próxima. Não, ela não fala de traição, betrayal. Então, a única que poderia estar correta é a letra A. Questão 5 do Enem 2019. A gente vê uma charge aí que está escrito na lousa. Back to school. E aí o garoto fala pro amigo, how do you turn this thing on? Ou seja, como que a gente liga esse negócio? No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Vamos às questões. As alternativas. A. Suspeitar que o colega está com seu material por engano. B. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. C. Bom, vamos ler a pergunta. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. A. Suspeitar que o colega está com seu material por engano. Ou B. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. C. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. D. Entender como desligar da postura do colega. Ou E. Desconhecer como usar um livro impresso. Bom, se você entende o que essa expressão quer dizer, turn this thing on, você entende, você já saca de primeira qual que é a resposta certa, mas vamos ver qual é a resposta certa e eu vou explicar quais estão erradas e por quê. Bom, a correta é a letra E, mas vamos entender por que elas estão erradas as outras. Para quem não sabe, turn this thing on significa ligar isso, né? É uma expressão mais do dia a dia. Então, significa ligar essa coisa, basicamente. A. Suspeitar que o colega está usando seu material por engano. Não, ele não está usando o material do colega por engano. A B. Não está duvidando que o colega possa se tornar um bom aluno, até porque nem é isso que o texto fala. Nem desconfiar que o livro levado é de outra matéria, porque ele está falando sobre ligar o livro. D. Entender como desligar da postura do colega. Essa a gente pode achar assim, putz, talvez seja essa o que está falando, turn this thing on. Mas ele não está falando sobre a postura do colega, e sim como liga o livro. Então, a única que pode ser essa correta é a E. Estamos acabando, só faltam acho que mais duas, tá? Questão 1 do Enem 2018. Lava May Creating Showers on Wheels for Homeless. De novo, eu não vou ler ela inteira, vou até me tirar daqui. Não vou ler o texto inteiro, mas eu vou resumir para vocês. Vocês dão uma pausadinha para vocês lerem direitinho o texto, para vocês conseguirem entender melhor a questão. O que significa esse texto? Ele vai falar que tem muitas pessoas morando na rua em São Francisco. E eles não têm muitos chuveiros para essas pessoas. Então, essa Denise Sandoval fez dela uma missão para mudar isso. Ela era uma executiva de marketing que criou a Lava May, que é uma empresa que faz chuveiros em rodas, vamos dizer assim, chuveiros móveis. E o que quer dizer?
que ela pega os ônibus que não estão sendo mais usados na cidade de São Francisco e coloca chuveiros, estações de chuveiros para as pessoas que vivem em situação de rua. Cada ônibus tem 2 estações de chuveiro e ela espera que eles poderão dar para essas pessoas a oportunidade de tomar o banho e que ela espera que tenha 2.000, que as pessoas tomem 2.000 banhos por semana, utilizando esse shower on wheels, né, que eles falam. Então tá, a relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a shower é chuveiro, bus é ônibus e homeless são pessoas que vivem em situação de rua. A. Empregar moradores de ruas em lava-jatos para ônibus. B. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. C. Comissionar sem-teto para dirigir o ônibus da cidade. D. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Ou E. Abrigar 2.000 moradores de ruas em ônibus que foram adaptados. Bom, a resposta correta é a B. Por que não a A? Porque ela não está falando que vai empregar moradores de rua em lava-jatos, mas sim que ela vai criar estações de chuveiros em ônibus desligados da cidade para ajudar essas pessoas para que elas possam ter a oportunidade de tomar banho todos os dias. C. Comissionar sem-teto para dirigir o ônibus da cidade? Não, também não é isso. D. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiro. Se você não entendeu direito o texto, talvez essa dê um pouquinho mais de dúvida. Mas, por mais que para ônibus terem banheiros, não são os ônibus de circulação normal da cidade, e sim os que não estão sendo mais usados para terem banheiros para um fim determinado, que é para que as pessoas em situações de rua possam tomar banho. Então, ele também está errada. Abrigar 2.000 moradores de ruas em ônibus que foram adaptados. Fala do 2.000 ali em cima, na última frase do texto. Mas são 2.000 banhos por semana. Não quer dizer que ela vai abrigar 2.000 moradores de ruas nos ônibus, até porque esse não é a proposta do movimento, não é abrigar, e sim para que as pessoas possam tomar banho. A única que faz sentido com o texto é a B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Vamos para a última questão. É questão 3 do Enem 2018. É um poeminha que diz, eu vou ler isso com vocês porque de novo esse é curtinho também e não vai ficar muito grande o vídeo. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine, mine alone. It is half English, half Indian, funny perhaps, but it's honest. It is as human as I am human. It voices my joys, my longings, my hopes. Então, lendo esse texto, o que ele quer dizer? Que as pessoas, porque ela não é uma pessoa que fale inglês nativo, ela não vem de um país que fale nativamente o inglês, que dá a entender que é a Índia. E as pessoas, elas julgam ela por escrever textos em inglês. Mas o que ela quer dizer aqui? Que se ela fala essa língua, o inglês, ele se torna dela, é o jeito dela falar. Com distorções, com jeitos engraçados, mas é honesto, é tão humano quanto ela é humana. Faz ela expressar as alegrias dela, as esperanças. Ela é uma poetisa, né? Então a gente entende o texto como um poema. Então, vamos ler a questão. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela A. Usa a língua inglesa como efeito humorístico. B. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. C. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. D. Demonstra consciência da sua identidade linguística. Ou E. Reconhece a incompreensão da sua maneira de falar inglês.
que esse texto, ele não tem palavras muito difíceis que a gente não vai entender. Alguma ou outra, mas dá para entender o contexto dele, que é que as pessoas não... algumas pessoas dizem para ela não escrever em inglês, porque não é a língua dela, língua mãe dela. Mas uma coisa importante que eu quero dizer sobre esse texto é que é um texto extremamente metalinguístico, ou seja, é a palavra, é a linguagem usada para falar sobre ela mesma, ou seja, da língua em inglês. Que é uma coisa, é um texto que o Enem cobra muito figura de linguagem. É um texto muito metalinguístico. Então, é muito interessante porque ela está usando a linguagem para falar da linguagem que ela usa. Então, é um texto muito importante. Ele não é só um texto superficial, não que os outros fossem, mas esse é um texto que dá para usar bastante ele para as outras perguntas. Se ele fosse um texto em português, com certeza estaria sendo cobrado figura de linguagem nesse texto. Bom, vamos ler a resposta correta. É a B. Por que não a A? Bom, ela usa a linguagem inglesa, a língua inglesa com efeito humorístico? Não, ela não usa. Ela fala que às vezes é engraçado, funny perhaps, mas não que ela esteja usando como um efeito humorístico. Não é isso que ela procura. B, recorre a vozes de vários escritores ingleses? Não, ela não cita nenhum. Talvez as pessoas tenham um pouco de dúvida nesse por causa da primeira parte, Don't Write in English, they said, mas ela não está invocando nenhum escritor em inglês. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa? Não adverte, sendo que ela toma a língua inglesa para si e dá até motivos para ela poder escrever nessa língua. E não fala nada sobre distorção, nada disso. Assim, ela fala sobre distorção no quarto verso, mas ela quer dizer que se torna dela essa língua. Então, distorções são entendíveis, são passíveis de acontecer. Mas ela não adverte e reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Não é isso que ela quer dizer, na verdade. Ela reconhece até o texto, mas diz que a língua inglesa ela se apropria da língua para falar sobre ela, para falar sobre as suas inseguranças, sobre as suas alegrias, sobre as suas esperanças. Então, ela não entende. Ela reconhece, mas ela não acha isso correto. Então, essa não está certa. E D, demonstra a consciência de sua identidade linguística. Ela entende que o inglês não é a língua materna dela, mas ela se apropria dele para conseguir falar das coisas que ela quer falar. Então, só pode ser a D. Em conclusão, o que vocês acham que o Enem cobra mais? Quero que vocês falem aí nos comentários, que vocês reflitam um pouco sobre essas questões que a gente pegou para serem utilizadas como exemplo. Elas são muito parecidas entre si até, e é interessante que elas sempre falam de uma coisa com uma crítica ao fundo, né? Bom, as minhas conclusões sobre a prova do Enem. Ele não cobra gramática, ou seja, não se preocupem em decorar os jeitos que os verbos são conjugados, não se preocupem em nada disso. Ele vai te cobrar interpretação de texto, e é isso. Criticismo. Então, o Enem, ele é muito categórico nisso. Ele nunca vai pegar um texto que ele não tem uma finalidade interessante, que utilizar textos que façam alguma crítica a alguma coisa. Como a gente viu, a crítica ao açúcar, ou esse que a gente estava lendo mesmo sobre pessoas que não têm o inglês como língua nativa, como algumas pessoas podem receber isso. Então, ele usa bastante textos críticos para fazer a prova, né? Bom, e por último, interpretação de texto. Gente, esse é o essencial. Se você não entende o texto, você não consegue fazer a prova.
Mas significa que eu preciso entender todas as palavrinhas? Não, você precisa entender o contexto e, a partir do contexto, conseguir ir tirando as alternativas que não fazem sentido com aquele texto. O que a gente pode perceber é que, às vezes, uma ou outra pode dar alguma dúvida, mas a maioria é bem explícita que não é aquela. Então, se você lê o texto direitinho, devagar, você consegue muito bem fazer a prova sem mais problemas. Bom, that's it. Thank you for being with us. Espero que eu possa ter ajudado vocês nas questões do Enem. Espero que vocês façam uma boa prova. Eu também vou fazer. Boa sorte para todos nós que vamos fazer a prova no domingo. Façam com calma, leiam direitinho os textos. Eu sei que cansa, porque o Enem tem muito texto, mas eu sei que vai dar certo e vocês vão passar nas carreiras que vocês almejam, tá bom? Kisses!